Olá, meu nome é Ítalo Guedes, sou agrônomo, pesquisador e criador do canal O Agrônomo Vertical. Eu estou aqui hoje em Campinas, na sede do Instituto Agronômico de Campinas, instituição centenária, a mais antiga instituição de pesquisa agrícola da América Latina, participando do 57º Congresso Brasileiro de Olericultura. Olericultura é a produção de hortaliças. Estou aqui com 3 autoridades na nova agricultura. Agricultura tecnificada, agricultura indoor, agricultura utilizando, de alguma forma, iluminação artificial ou, como nós vamos ver, agricultura feita embaixo de painéis solares. É o que há de mais novo. O Brasil, novamente, dentro do agro, se sobressai na produção de conhecimento em ciências agrárias. Estou aqui hoje com a Milena Souza, do FIT, Flextronics Instituto de Tecnologia, em Sorocaba, com a professora Simone Melo, da Exalc, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, com o professor Luiz Felipe Purquério, já nosso conhecido, pesquisador do IAC, coordenador do Laboratório de Urban Farming, Agricultura Urbana, do Instituto Agronômico de Campinas. Meus caros, muito obrigado pela gentileza e esse favor inigualável de fazerem parte de um episódio especial do Agrônomo Vertical, que vai enriquecer aqui o conhecimento dos nossos telespectadores, dos que nos veem, sobre esses assuntos, não é? Milena, você aqui no Congresso de Olericultura falou sobre agricultura em sistemas agrifotovoltaicos. O que é isso? Agrifotovoltaicos é nada mais que a combinação do melhor uso do solo, utilizando tanto a produção de energia fotovoltaica e agricultura no mesmo ambiente. Então, a gente tem um processo muito mais sustentável e a gente tem um processo mais consciente do uso do solo. E aí a gente consegue ganhar tanto na produção de energia quanto na produção de alimento. Certamente quem está ouvindo falar nisso pela primeira vez deve se perguntar, mas os painéis não vão sombrear as plantas e impedir o crescimento e a produção? Nós estamos estudando exatamente isso e validando qual é a influência da sombra no crescimento e no desenvolvimento das plantas. Então, até o momento, a gente conseguiu validar já as tecnologias que nós estamos estudando e nós não tivemos tanto impacto nessa parte de produtividade em relação à parte agrícola. E conseguimos manter 100% da geração de energia solar. Bacana. Professora Simone, você vem trabalhando com 2 assuntos de ponta. Primeiro, uso de iluminação artificial na agricultura. E segundo, cultivo de microverdes. De que forma você está fundindo essas 2 novas tendências na produção de alimentos? Usa-se microverdes em alta culinária, é um produto, vamos dizer assim, ainda elitizado, não é? E os produtores têm, até certo ponto, poder de investir em mais tecnologia. A utilização de iluminação artificial para a produção de microverdes é viável? A produção de microverdes pode ser realizada tanto no ambiente indoor quanto nas estufas agrícolas. No ambiente indoor, a iluminação artificial ela é obrigatória, porque vai ser a única fonte de luz. E nós podemos manipular as luminárias com composições espectrais para que nós possamos alcançar alta produtividade e qualidade. Portanto, o uso da iluminação artificial em ambiente indoor é viável do ponto de vista econômico, desde que as plantas tenham, de fato, elevado valor agregado no mercado. O valor dos microverdes é bastante significativo, embora seja ainda um nicho de mercado, mas existe uma tendência no Brasil de aumento de produção por parte dos produtores, porque hoje nós temos mais de 500 produtores no Brasil que vêm produzindo microverdes e outras especialidades dentro da indústria vertical. Bacana, muito interessante. Existe a possibilidade de, com a iluminação artificial, mudando, por exemplo, o espectro,
enriquecer ou biofortificar, por exemplo, os microverdes? Sim, existe a possibilidade de a gente usar comprimentos de ondas que vão fortificar os microverdes. Então, esses microverdes, nós podemos aumentar a produção de vitamina C, que é extremamente importante para o nosso sistema imunológico. Podemos aumentar a produção de carotenoides, também muito utilizados para o combate dos radicais livres. Então, nós podemos fazer isso com diferentes composições espectrais, tanto com a luz azul, a luz vermelha, a luz infravermelho. Podemos também aumentar com o uso da radiação ultravioleta a produção de compostos bioativos. Bacana. Felipe, todo mundo tem falado ou pensado na utilização de iluminação artificial em fazendas verticais para a produção de hortaliças, principalmente de hortaliças. Você, em suas pesquisas e em suas palestras, tem falado muito, primeiro, na produção de mudas com iluminação artificial em ambiente indoor e, de forma que eu diria até mais revolucionária, a produção de mudas também, mas de culturas não hortícolas. Por exemplo, seu trabalho com produção de mudas pré-brotadas, MPB, de cana-de-açúcar. Fala para a gente quais são as perspectivas, qual é a vantagem, por exemplo, de se produzir muda de cana-de-açúcar dentro de um ambiente com iluminação artificial. Muito obrigado pela pergunta, Ayrton. Seja bem-vindo novamente aqui no Instituto Agronômico. Obrigado. É bom estar junto aqui com todo mundo sentado e tendo essa conversa contigo aí. Bom, primeiramente, é super possível fazer as mudas dentro do cultivo indoor. É uma etapa da produção e é um produto que dá o suporte, o insumo da agricultura convencional. Então, ela vai auxiliar no desenvolvimento da agricultura vertical indoor. Por quê? Como a professora Simone falou, os microverdes são novos produtos, a Baby Leaf são novos produtos que eles ainda têm um mercado a ser desenvolvido para consumo. Quando eu falo em muda, o viverista, o produtor já está acostumado com o produto, ele só vai agregar mais uma etapa no processo produtivo dele. Tá? Então nós temos tido sucesso nas pesquisas com a parte de produção de mudas, de hortaliças. A principal vantagem é o encurtamento de ciclo por causa da otimização do processo fotossintético. Isso é muito interessante. Lógico, todo o controle ambiental que tem dentro da sala, né, de vários fatores, inclusive de luz, que a professora Simone é especialista. Né? E no caso da cana, que é a sua pergunta, eu uso a cana para demonstrar que nós podemos fazer muda nesse sistema de qualquer planta de interesse comercial. E nós tivemos muito sucesso encurtando o período de produção das mudas pré-brotadas de cana-de-açúcar. Tá? Então isso funciona como um exemplo que pode ser extrapolado para diversas culturas. O morango, que você já trabalhou muito no cultivo vertical indoor, tem muita experiência com isso, é um exemplo. Pode-se produzir mudas de morango para essa finalidade. O que você acha, Felipe, da produção de sementes em cultivo indoor? Hoje, você tem sementes de híbridos, por exemplo, pimentão dentro das hortaliças, mamão dentro das fruteiras, que tem um valor de mercado imenso. Né? Até pouco tempo havia uma variedade de tomate tipo cereja, laranja, produzida em Israel, que era produzida em apenas uma estufa para o mundo todo. A semente chegava a custar mais de $1. Será se existe possibilidade de produzir também sementes, vamos dizer híbridas, dentro de cultivo indoor? Sim, existe a possibilidade. Qual que é a dificuldade inicial do cultivo indoor? Custo. Perfeito. Então, para eu estar usando essa tecnologia por um período mais dilatado, para você manter a planta de semente até semente, eu tenho que ter um objetivo. O melhoramento genético é um objetivo excelente. As empresas de sementes, para fazer o speed breeding, ou seja, avançar as seleções com mais velocidade, ganhando no encurtamento de ciclo, no tempo, é uma opção interessante, porque ela tem um custo econômico, mas ele é muito bom para poder fazer esse avanço. Vou dar um exemplo. Tá? Eu estive na Dinamarca e as pessoas pegam para semente de trigo e eles vão fazer um ciclo na Dinamarca e vão até a Nova Zelândia, no outro hemisfério, para poder fazer mais um ciclo no mesmo ano. Ou seja,
speed breeding, 2 ciclos no ano. Vamos pegar a alface, uma folhosa. De semente a semente, dependendo do material genético, de 180, 200, um pouco mais de dias. Se eu usar tecnologia de iluminação, eu encurto isso para 100 dias, 90 dias. E soja, o pessoal tem feito a soja florescer e produzir semente. É possível fazer em tomate. Eu não preciso da planta inteira produzindo tomate, eu preciso de 1, 2 frutos só para avançar a geração. Então, para o speed breeding, avanço genético das gerações, para as empresas de semente, muito interessante tecnologia. Milena, a gente está falando sobre iluminação artificial dentro do ambiente indoor. Felipe falou bem, um dos grandes empecilhos na expansão desse sistema seria, por exemplo, os custos. Custo de energia elétrica, custo das próprias luminárias LED, que vem diminuindo. Mas em termos de energia elétrica, haveria possibilidade de utilizar painéis solares em uma fazenda vertical para geração da própria energia? Com certeza. Nós temos diversos tipos de sistemas fotovoltaicos para a agri-PV, né? A agri-fotovoltaico. E nós conseguimos, uma dessas formas de sistemas seria os sistemas de estufas. Então, recobrir toda a parte do telhado com painel solar para poder gerar energia para o cultivo que está indoor, que está ali dentro, que precisa de sensores, precisa de irrigação, precisa de energia, precisa de luz, precisa de energia para manter toda essa estrutura funcionando. Esse é um dos itens, mas nós temos diversos outros tipos de sistemas que podem estar conjugados, podem estar fornecendo energia para o sistema indoor de cultivo protegido. Interessante. Professora Simone, você tem feito um trabalho interessante também com o uso de iluminação artificial suplementar dentro de cultivo protegido. Não como única fonte de energia, né? Uma suplementação à luz do sol. Quando é que essa suplementação é necessária e quais são as vantagens? As vantagens da suplementação luminosa é que você fornece comprimentos de ondas que ativam muito mais o processo fotossintético. Então, como nós sabemos que as adversidades climáticas são cada vez mais frequentes, então as estufas também, elas recebem menos iluminação quando o dia está nublado, quando você tem chuva. Então, você cria uma condição de menor luminosidade. Então, nós podemos usar a suplementação luminosa com o objetivo de você aumentar a quantidade de radiação a ser recebida pelas folhas para que elas possam fazer de forma muito mais efetiva o processo fotossintético. E ainda dentro das estufas nós podemos aumentar o fotoperíodo, ou seja, aumentar o número de horas de luz que aquelas plantas vão receber ao longo do dia, com o objetivo também de você aumentar a produtividade e a qualidade dos nossos vegetais. Perfeito. Felipe, você tem falado muito no metro cúbico versus metro quadrado, exatamente por causa da verticalização, né? Aumentando, vamos dizer assim, a produtividade de cada metro cúbico dentro do ambiente fechado. Mas em suas palestras, em seus trabalhos, você tem mostrado dados muito interessantes da redução do ciclo de cultivo, por exemplo, a redução do ciclo para a produção de mudas de alface e redução do ciclo de cultivo a partir das mudas feitas também em ambiente indoor. É isso mesmo? O que está acontecendo para esse ciclo ser reduzido? Não é só, então, a questão de luz, né? O que é que fisiologicamente tem ocorrido a essas plantas para elas reduzirem o ciclo e qual é a vantagem disso? Vamos lá, então. Vamos separar em duas partes aí. Primeiro, os metros cúbicos em detrimento dos metros quadrados, né? O que nós observamos no viveirista convencional é que ele tem uma estrutura, uma casa de vegetação, uma estufa agrícola, com um nível só. E ela tem um valor agregado muito alto nessa estrutura, né? E muitas vezes ele não tem até mais espaço na propriedade, como em alguns casos aqui no estado de São Paulo, para crescer, né? Então, uma opção é usar o que a professora Simone faz, com a complementação, com o fornecimento total da iluminação, e você criando mais níveis para você ir produzindo, até chegar no indoor, que é o totalmente controlado, que você pode colocar muitos níveis, tá? Então, essa é a primeira parte que é muito interessante. Ou seja, em pequenas áreas,
você consegue controlar melhor os fatores climáticos, com um custo energético mais interessante, tá? E ter essa produtividade igual a uma área maior, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, aceleração do processo de cultivo. Quando você deixa a planta no estado confortável para ela trabalhar, ou seja, você fornece a luz que ela precisa, água e principalmente nutrientes, a gente entra na nutrição, que é a chave do processo, quando os outros, vamos dizer assim, elementos estão fornecidos, ela consegue trabalhar melhor, aumentando o fotoperíodo por mais tempo. Ou seja, ela consegue realizar a mágica da agricultura, que é a fotossíntese, né? E fixar mais carbono, produzindo mais massa seca, principalmente, né? Então, o que acontece? Ela ganha mais massa, mas principalmente mais rapidamente. Então, o ciclo que ela precisava realizar num tempo, ele é reduzido. Esse é o grande segredo aí do cultivo indoor. Muito bom mesmo. Agradeço a vocês três por terem dedicado esse tempo muito gentilmente ao Agrônomo Vertical. Agradeço e tenho uma certa inveja até de quem vai receber essas informações, não é? E espero que tenham gostado, peço que divulguem. Se tiverem gostado, deem o like, se inscrevam no canal O Agrônomo Vertical. Muito obrigado.